Você já desejou tanto alguma coisa que pensou, minha vida seria perfeita se isso acontecesse? Depois de assistir à Obsessão, talvez seja melhor deixar certos desejos quietos. Bear só queria que Nick, sua amiga de infância, se apaixonasse por ele. O problema é que ele não pediu apenas para ela gostar dele. Ele desejou que Nick o amasse mais do que qualquer pessoa no mundo. E o objeto mágico respondeu mais ou menos assim: pedido aceito, bom senso não incluído. Hoje vamos entender a história, explicar o final, conhecer referências a outros filmes e descobrir erros e detalhes reais de gravação. Tudo seguindo a ordem em que as cenas acontecem. E já ficou aviso, daqui pra frente teremos spoilers. A história começa com Baron Bailey, conhecido como Bear, ensaiando a declaração que pretende fazer para Nick. Bear trabalha em uma loja de música com Nick, Ian e Sarah. Carter, pai de Sarah, é o dono do estabelecimento. Essa abertura parece simples, mas foi acrescentada depois das filmagens principais. Carrie Barker contou no comentário do filme que originalmente a primeira imagem seria o gato Sandy morto, seguida por Bear olhando para a sala. Depois de exibições teste, o diretor percebeu que precisava apresentar melhor a paixão de Bear e dar um começo menos pesado. Por isso, voltou e gravou a cena do ensaio. Bear logo encontra Sandy morto depois do gato ingerir oxicodona. Mais tarde, ele vai em uma loja esotérica procurando um novo colar de olho de tigre para Nick e encontra o One Wish Willow, ou salgueiro de um desejo. Depois de uma noite com os amigos, Nick pergunta diretamente se Bear gosta dela. Era só dizer a verdade, a bola estava sem goleiro. Você gosta de mim? E Bear conseguiu mandar para fora do estádio. Ele nega tudo. Nick entra em casa e ele fica sozinho no carro. Aqui, o filme já deixa claro que Bear não é apenas tímido. Ele prefere imaginar um relacionamento perfeito ao correr o risco de ouvir um não. Frustrado, Bear quebra o salgueiro e deseja que Nick o ame mais do que qualquer pessoa no mundo. Quase imediatamente, ela reaparece na janela do carro e pede para ficar com ele, dizendo que o pai está morrendo de câncer. A ideia do objeto vem da tradição de A Pata do Macaco, história em que os desejos são realizados de maneira literal e cruel. Mas a referência mais direta veio dos Simpsons. Carrie Barker contou que teve a ideia ao rever o episódio Treehouse Horror 2, em que Homer usa uma pata de macaco. Surpreso, o diretor desenvolveu o visual da embalagem junto com a própria mãe, que trabalha com design gráfico. E existe outro detalhe divertido. O telefone impresso na caixa virou um número real de divulgação. A voz do atendente no filme também é do próprio Carrie Barker. Até o estalo do galho recebeu atenção especial. Barker criou o pequeno jingle do produto, enquanto a equipe de som da Juniper Post escolheu o ruído da quebra. É um efeito simples, mas o som faz parecer que alguma coisa definitiva acabou de acontecer. Na casa de Bear, Nick o beija, mas de repente grita e recua. Na manhã seguinte, ela monta um memorial perturbador com os restos de Sandy e depois culpa uma suposta dose de êxtase pelo comportamento estranho. Mesmo com todos os sinais de perigo, Bear aceita a explicação porque é exatamente o que ele queria acreditar. Os dois começam a namorar, mas Ian telefona e revela que, pouco antes, Nick dizia enxergar Bear como um irmão mais novo. Ele também avisa que a história do pai com câncer era mentira. Durante o jantar, Bear pergunta sobre isso e Nick explode. O seu pai tem mesmo câncer? Essa cena foi construída para confirmar que o desejo funcionou. Quando ele pergunta se Nick o ama mais do que qualquer pessoa, Nick repete exatamente a frase usada no pedido. Segundo Barker, Bear entende ali o que aconteceu, mas escolhe continuar. A atuação de Indy Navarrete mistura ameaça e sofrimento. O diretor pediu que o elenco assistisse a Hereditário, enquanto Indy estudou também Midsommar e Pearl. Ela citou como referências Bette Gabriel em Corra, Toni Collette em Hereditário e Mia Goth em Pearl. E quase tudo o que vemos no rosto, na voz e nos movimentos de Nick foi feita pela própria atriz, sem inteligência artificial e sem transformar a personagem em um monstro digital.
À noite, Bear acorda e encontra Nick observando enquanto ele dorme. Ela chora, acusa Bear de não amá-la e diz que não gosta de seus sonhos. O comentário do diretor dá um significado assustador para isso. Barker acredita que quando a Nick alterada adormece, a Nick verdadeira consegue aparecer. Por isso, a versão obcecada evita dormir. Nos sonhos, ela encontra uma realidade em que não ama Bear. Nessas cenas do quarto aparece um erro de continuidade confirmado. O relógio digital muda de horário de forma incoerente entre os planos. Alguns espectadores imaginaram que o salgueiro estivesse alterando o tempo. Nada disso. O diretor explicou que o relógio nem funcionava de verdade. Era uma caixa iluminada com números colocados na frente. O objeto deu tanto problema que o horário acabou ficando errado. Ou seja, pela primeira vez na história do cinema, uma teoria sobrenatural foi derrotada por um relógio vagabundo. Também repare no título Obsession, formado sobre a cama. Não é computação gráfica. A equipe de direção de arte construiu o letreiro fisicamente, com volume e textura, para que a câmera pudesse filmá-lo de verdade. No dia seguinte, Bear descobre que Nick prendeu a porta com fita de adesivo para impedir que ele saísse. Depois, percebe que o sanduíche preparado por ela contém os restos de Sandy. Bear telefona para o atendimento do salgueiro tentando alterar o desejo. A resposta é simples e terrível. O pedido só termina quando a pessoa que o fez morre. Olha só, quando você morre, o desejo desaparece. Essa ligação também é um exemplo do jeito independente de Curry Barker trabalhar. Ele gravou as falas do atendente no próprio telefone, dentro do quarto, enquanto montava o filme. Conforme a edição mudava, ele alterava o diálogo para encaixar melhor. Quando Bear volta, Nick passou o dia inteiro parada esperando por ele, coberta de sujeira e fluidos. Em vez de uma grande criatura criada por computador, o terror vem da maquiagem, da postura e da duração do plano. As imagens foram planejadas com pouco material de cobertura. Antes da filmagem, Barker e o diretor de fotografia, Taylor Clemens, escanearam algumas locações e criaram modelos em 3 dimensões para decidir onde a câmera ficaria. Isso economizava tempo e dinheiro em uma produção filmada em apenas 26 dias, contando as refilmagens. Mesmo contra a vontade de Ian, Nick acompanha Bear a uma festa. Durante um jogo de Jenga, ela lê parte de uma história que está escrevendo, uma versão violenta, incestuosa e macabra de João e Maria. Esse texto foi escrito pelo pai de Curry Barker, o mesmo que depois ajudaria a convencer o diretor a mudar o final do filme. Quando Bear tira uma peça mandando beijar a pessoa à esquerda, Sarah seria o alvo. Nick toma o lugar dela, beija Bear, quebra uma garrafa e começa a atingir o próprio rosto. Bear a leva ao hospital, mas ela se recusa a receber atendimento. Essa sequência da festa é importante também por um problema real de produção. O diretor queria refazer partes dela, mas a locação foi destruída nos incêndios de Los Angeles de 2025. Não existia mais cenário para voltar. É um detalhe triste dos bastidores e mostra como uma produção em locação real fica vulnerável. Diferentemente de um estúdio, não existe garantia de que o ambiente estará disponível quando a equipe precisar gravar novamente. Antes de Bear sair para encontrar Sarah, a Nick verdadeira consegue falar enquanto a personalidade obcecada parece adormecida. Ela implora para que Bear a mate e encerre o sofrimento. Me mata, por favor. E a resposta dele revela muito sobre o personagem. Bear se ofende porque ela prefere morrer a ficar com ele. No parque, Sarah conta que Nick e Ian mantinham uma relação casual havia cerca de 2 anos. Ela também demonstra interesse por Bear. Então Nick atravessa a janela do carro e mata Sarah, batendo a cabeça dela contra um tijolo. Essa cena é a que quase recebeu uma classificação ainda mais restritiva. Depois da estreia festival, a montagem precisou retirar aproximadamente 6 ou 7 impactos para evitar o NC-17 nos Estados Unidos. Então, quando alguém disser que a cena já está exagerada, lembre que estamos vendo a versão educada. As conversas dentro de carros também escondem um truque de produção.
Algumas foram filmadas em estúdio com telas de LED simulando o exterior. Assim, a equipe controlava a luz e o movimento sem precisar dirigir por ruas reais durante todas as tomadas. Na edição, vale observar a continuidade do sangue em Sarah, no tijolo e nas mãos de Nick. Mudanças pequenas podem surgir porque a ação foi gravada várias vezes, mas o erro oficialmente confirmado pelo diretor continua sendo o relógio, não essas manchas. Bear compra os últimos salgueiros disponíveis e procura Ian. Ele explica tudo e implora para que o amigo desfaça o pedido. Ian, com a maturidade de quem recebeu um artefato sobrenatural e decidiu fazer teste de loteria, deseja $1 bilhão. O dinheiro cai do teto e a única chance de resolver o problema é desperdiçada. A cena mistura horror e comédia, porque Cooper Tomlinson, intérprete de Ian, é parceiro antigo de Curry Barker no canal de sketches That's a Bad Idea. Eles já trabalhavam juntos muito antes do longa. Essa experiência explica por que as piadas não parecem enxertadas. O humor vem das escolhas egoístas dos personagens. Ian comprova que o artefato funciona e, ao mesmo tempo, mostra que quase ninguém fica muito sábio quando recebe um desejo. Bear volta para casa e encontra o corpo mutilado de Sarah. Nick está vestida como ela, aponta uma arma e ameaça a Bear e a si mesma. Ian aparece e é morto por Nick. Bear se tranca no banheiro. Primeiro tenta usar a arma contra si, mas não consegue. Então toma a oxicodona que havia matado Sandy. Só que se arrepende e tenta provocar o próprio vômito. Esse detalhe foi sugerido por Michael Johnston. Para o ator, Bear continuaria covarde até o fim. Ele toma a decisão, mas tenta recuar quando sente a morte chegando. A equipe gravou uma tomada dessa reação e ela permaneceu no filme. Enquanto isso, Nick quebra o último salgueiro. O pedido não é dito, mas o efeito mostra que ela desejou que Bear o amasse com a mesma obsessão. Ele deixa de tentar se salvar, sai do banheiro e a beija. Pouco depois, morre pela overdose. A morte de Bear encerra o primeiro desejo. Nick recupera o controle antes de atirar em si mesma e percebe tudo o que aconteceu. O final original seria ainda mais trágico. Nick também morreria, numa referência direta a Romeu e Julieta. As duas versões foram filmadas. O pai do diretor, Cooper Tomlinson, e outras pessoas defenderam que Nick deveria sobreviver. Barker gravou apenas uma tomada desse desfecho, e a reação de Indy Navarrete foi tão forte que virou o final definitivo. E essa escolha muda completamente a conclusão. Se Nick morresse, a história acabaria com os dois. Ao sobreviver, ela precisa carregar o trauma e as consequências de crimes cometidos enquanto não controlava o próprio corpo. No fim, o Salgueiro não criou o egoísmo de Bear. Ele apenas deu poder a algo que já estava ali. Obsessão funciona porque transforma uma fantasia romântica em uma história sobre controle. Bear queria ser amado, mas não queria aceitar o risco da rejeição. Quando elimina a escolha de Nick, ele elimina também a pessoa que dizia amar. Agora quero saber, Bear realmente se arrependeu do que fez ou só tentou desfazer o pedido quando as consequências chegaram até ele? Deixe sua opinião nos comentários. E para acompanhar mais resumos, bastidores, referências e detalhes escondidos do cinema, inscreva-se no Poltrona Filme, porque aqui o filme termina, mas a conversa continua.